E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel de Matemática. E hoje, dando continuidade aos assuntos que a gente viu anteriormente, a gente vai falar sobre as unidades de medida. Então, as unidades de medida, como o próprio nome dela já diz, elas são utilizadas para medir, para mensurar alguma grandeza presente em nosso mundo. Ela possui uma escala que pode ser utilizada para a transformação dessas medidas, para que a gente não precise trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos, no caso, números decimais. Então, a gente vai ver as unidades de medida hoje de massa, comprimento e capacidade, tá bom? E como a gente vai fazer essas transformações. Então, para começar, as medidas de massa. Então, a unidade de medida de massa de algum objeto é indicada por gramas, G. Normalmente a gente vê bastante, né? Isso aí, quando a gente vai às vezes no mercado e vai pesar por exemplo, mussarela, presunto, a gente fala, me vê 300 gramas. São, é masculino, tá? Os gramas, o grama, não é as gramas, como na natureza a gente encontra a grama da natureza. Esses são o grama, é o grama de alguma coisa. E a gente obtém a seguinte escala de transformação. Vocês estão vendo que aqui está em branco? Sempre no meio vai ser a unidade principal. No caso, o G de grama, certo? E aí, para vocês decorarem essa escala aqui, a gente tem uma frasezinha, ó. Esquece aqui o G que eu fiz. Olha o que sobra, ó. Cagada desse mês. Então, essa frase aqui vocês conseguem lembrar qual que é a escala, ó. Cagada desse mês. E a gente põe a unidade aqui no meio e a gente vai completar, ó. Essa aqui vocês com certeza conhecem. Quando vocês sobem na balança, aparecem lá a massa de vocês, tá? Não o peso, a massa de vocês em quilogramas. O H é o hectograma, aqui decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá bom? Então, ó, a gente tem quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Os que a gente mais vê por aí são esses aqui, ó. Quilograma, grama, miligrama. Às vezes você vai comprar um remédio, ele está em miligramas. E eu falei para vocês que eu ia ensinar como a gente transforma. Então, ó, sempre que a gente andar da esquerda para a direita, cada casinha aqui a gente vai multiplicar por 10. Então, se eu quero transformar quilograma em hectograma, eu multiplico a quantidade de quilogramas que eu tenho por 10 e eu acho em hectograma. Se eu quiser transformar hectograma em decagrama, mesma coisa. Se eu andar, então, da esquerda para a direita, eu sempre multiplico por 10, certo? Agora, e se for ao contrário? Se eu tiver aqui miligrama e quiser andar para cá, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, né? Então, se da esquerda para a direita eu multipliquei por 10, da direita para a esquerda eu vou dividir por 10. E assim vai ser em todas, tá? Em todas as escalas dessas unidades de medida aqui que eu estou passando para vocês, ó. A próxima de comprimento eu passei, né, ó. Então, medida de comprimento,
A unidade de medida de comprimento de algum objeto é indicada por m, metros. A gente conhece e a gente vê muito mais no nosso dia a dia, né? Então, ó, obtemos a escada. Cagada desse mês. O que, que eu vou pôr aqui no meio? O m de metros. E em todos eles também. Qual que a gente vê com mais frequência no nosso dia a dia, ó? Quilômetro, quando a gente vai andar de carro ou vai caminhar, fazer uma caminhada, a gente anda alguns quilômetros, né? Então, o que a gente mais vê aí no nosso dia a dia são os quilômetros. O metro, a gente vê bastante metro, né? Quando a gente vai medir alguma coisa dentro de casa, normalmente é metro. E os centímetros a gente vê bastante. Esses três são os mais usuais aí, mas também existem esses outros aí que eu coloquei para vocês. Milímetro tem na régua e assim por diante. O que, que a gente faz aqui, ó? Multiplica por 10 da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, perdão, a gente multiplica por 10. Assim como no outro, né? E daqui para cá, a gente vai dividir por 10. Opa, a gente vai dividir por 10, certo? E a última medida, unidade de medida que a gente vai ver, existem outras, tá? É a medida de capacidade, que vocês também estão acostumados. A unidade de medida de capacidade de algum objeto é indicada por L de litros, tá? É um L minúsculo, mas se eu colocar o L minúsculo aqui escrito, vai ficar parecendo um I. Então, na verdade, aqui eu vou colocar ele minúsculo, que aí a gente pode fazer assim, ó, certo? Então, a gente tem o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Usualmente, durante o nosso dia a dia, a gente usa mais esses dois. Por exemplo, você vai comprar um galão de água de 20 litros ou uma latinha de refrigerante de 350 ml. Geralmente esses outros aqui a gente não costuma trabalhar muito no dia a dia, principalmente pela quantidade de líquido que a gente tem aí, né, em alguma coisa. Pela capacidade das coisas que a gente trabalha, não é necessário usar quilolitro, hectolitro. Provavelmente se alguém trabalha com alguma coisa, por exemplo, no SEMAI, talvez eles usem bastante quilolitro para não precisar ficar trabalhando com o litro e um número muito grande, por exemplo, 3 milhões de litros, ele não precisa usar isso, ele usa o quilolitro, né? Então, para transformar, é no mesmo esquema de todas as outras. Da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. E da direita para a esquerda, eu divido por 10. Eita.
Certo, pessoal? Então, para esse para essa primeira atividade que eu postei no blog, já tá lá, vocês vão usar esse conteúdo aqui para resolver ela, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp e depois eu vou postar um outro vídeo de outra atividade, mas mais para o final do mês e eu aviso vocês no grupo, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida é só me chamar lá. Tchau, tchau.